Questão 3. O governador do estado do Paraná pretende constitucionalizar uma regra de direito tributário com o propósito de realçar os direitos fundamentais do contribuinte. Para tanto, conta com o apoio de seus concidadãos governadores de outros estados da federação. Elaborada a proposta, esta é subscrita pelos 27 governadores. Ato contínuo, a PEC é enviada às mesas diretoras das 27 assembleias que a subscrevem, sem nenhuma ressalva. Na sequência, a PEC é remetida ao Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, a proposta é apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Um dos analistas legislativos elabora um parecer opinando pela viabilidade e constitucionalidade da proposta. No plenário da Câmara, em primeiro turno, 2/3 dos deputados se manifestam favoravelmente. Ocorre que determinado deputado não concorda com a tramitação da PEC por reputá-la inconstitucional. Imagine que você seja assessor jurídico do referido deputado, dê o seu parecer. Observe, senhores, que no enunciado da questão, nós não temos aqui revelado qual o conteúdo dessa proposta de emenda constitucional. Nós sabemos que diz respeito a direitos fundamentais do contribuinte. E o objetivo do governador aqui paranaense é realçar esses direitos, mas não foi revelado o conteúdo, de modo que a análise aqui vai se circunscrever aos aspectos meramente formais dessa proposta. Então não precisam se preocupar com a questão material. Não é esse o objetivo dessa questão. O objetivo dessa questão é analisar tão somente os aspectos formais. O primeiro aspecto aqui a ser observado é quanto à limitação formal subjetiva, ou seja, aquelas autoridades, aqueles órgãos colegiados que detêm a legitimidade constitucional para deflagrar proposta de emenda à Constituição. Nós sabemos que o artigo 60, incisos 1, 2 e 3 da Constituição, traz de forma clara quem são esses legitimados. Então vamos lá. Nós percebemos aqui que a proposta de emenda à Constituição foi subscrita por 27 governadores. E aqui nós questionamos. Aparece em algum dos incisos 1 a 3 do artigo 60, governador como legitimado a deflagrar proposta de emenda à Constituição? Resposta: não. Governador de estado não é legitimado para deflagrar proposta de emenda à Constituição. Então, a primeira observação é esta. Acontece que a proposta não foi subscrita só pelos governadores. A proposta também foi subscrita pelas mesas diretoras das 27 Assembleias Legislativas. Na verdade, 26 Assembleias Legislativas e uma Câmara Legislativa do Distrito Federal. 27 colegiados. Só que quem que assinou essa proposta? Foi o plenário, por maioria relativa de seus membros, ou as mesas diretoras? O enunciado deixa muito claro, as mesas diretoras. Mesa diretora, senhores, é um órgão interno das casas legislativas que tem atribuições de direção e de gestão da casa legislativa. Mesa diretora, diferentemente das comissões temáticas, comissões mistas, comissões parlamentares de inquérito, as mesas diretoras não têm atribuição típica do Poder Legislativo. As mesas diretoras existem no âmbito interno das casas legislativas para viabilizar o exercício da independência e da autonomia do Poder Legislativo frente aos demais poderes constituídos. E vejam vocês que a proposta de emenda à Constituição foi subscrita pelas mesas diretoras. Não foi levado ao plenário, não foi levado para que os demais parlamentares que compõem essa casa pudessem subscrevê-la e remetê-la ao Congresso Nacional. Na sequência, a proposta de emenda à Constituição foi levada ao plenário do Congresso Nacional. A ocasião em que o enunciado diz aqui que foi aprovado por 2/3 dos deputados em primeiro turno. Antes de se votar em segundo turno, é que nós temos um problema. Um deputado aqui reputa essa PEC inconstitucional e solicita um parecer. É aqui onde você vai ter que examinar e informar o porquê que essa proposta de emenda à Constituição é inconstitucional.
Ela é inconstitucional porque ela viola limitação formal subjetiva. As autoridades que subscreveram essa proposta de emenda à Constituição não têm legitimidade constitucional para deflagrar uma proposta de emenda. Por isso que ela é inconstitucional. Não adianta a proposta ter sido aprovada por 2/3 dos deputados em primeiro turno se não respeitou essa limitação formal subjetiva. E percebam, senhores, que se não fosse essa limitação, 2/3 aqui é mais do que suficiente para poder aprovar em primeiro turno, uma vez que a Constituição exige tão somente o quórum de 3/5. 3/5 equivale a 60%, ao passo que 2/3 equivale a 66%, quase 67%. Tá? Então, assim, nós concluímos a análise da questão de número 3.